pessoal, tudo bem com vocês? O tema da aula de hoje é Filosofia e Educação na Grécia Antiga. O primeiro período que a gente estuda dentro da filosofia grega é o período pré-socrático. Quais são as características desse período? Os filósofos pré-socráticos, eles querem uma explicação racional e sistemática sobre a origem, a ordem e transformação da natureza. São pensadores que querem compreender a origem do mundo, o funcionamento do mundo, além do discurso dos mitos, da religião e do fantástico, tá? E eles partem do princípio de que o ser humano não surgiu do nada. Existe algo anterior à existência do homem. Então, um dos conceitos que esses filósofos pré-socráticos eles vão utilizar é o conceito de physis. Physis seria a natureza em constante processo de transformação. A physis daria subsídios e elementos para uma explicação racional e sistemática sobre a origem, a ordem e a transformação da natureza e dos seres humanos que dela fazem parte. A physis ela não pode, segundo os filósofos pré-socráticos, ser conhecida pelos nossos sentidos. Ela só pode ser percebida pelo pensamento e ela é descoberta quando se faz uso da indagação e do questionamento. Essa physis seria imortal, seria o princípio da evolução e do progresso. Dentre esses filósofos pré-socráticos, não existe um consenso do que seria essa physis, essa força da natureza que daria transformação. Tales de Mileto, por exemplo, ele acreditava que essa matéria transformadora seria a água. A gente tem vários filósofos, cada um com um elemento que justificaria ser a physis, tá? Depois desses filósofos, a gente entra no período socrático. O período socrático é o período de maior desenvolvimento da Grécia. É quando a gente vê o desenvolvimento das cidades, do comércio, do artesanato. A gente vê Atenas sendo polo de uma vida social, política e cultural. E a gente tem dois elementos muito importantes nesse processo que vão impactar muito na educação. O primeiro deles é o florescimento da democracia. A democracia colocava uma espécie de igualdade entre todos os homens livres e adultos perante a lei e ao direito. E todos tinham a possibilidade de participar diretamente do governo e da cidade. E para as ideias desses serem aceitas, ele precisava saber falar e persuadir aos demais que estavam ao seu entorno. Então, essa necessidade, essa mudança, a gente vê o nascimento da democracia, as pessoas podendo se colocar, se manifestar, gera uma mudança no quadro educacional grego. Trouxe para vocês esse quadrinho aqui que vai ajudar bem a gente pensar as diferenças. Antes do período pré-socrático, a gente vê a existência de algumas famílias aristocratas que utilizavam dos grandes poetas gregos como a base do pensamento educacional. A gente vê muito um culto ao corpo, um corpo formado pela ginástica, pela dança, pelos jogos, e a necessidade de que o homem aprenda as virtudes admiradas nos deuses e praticadas pelos heróis. E uma dessas virtudes seria a coragem diante da morte na Grécia. No período socrático, quando a gente vê o poder sendo retirado da aristocracia em favor de uma democracia, a gente vê uma mudança no ideário pedagógico. Passa-se não a necessidade do culto ao corpo bem formado, mas a formação de um cidadão com virtude cívica, um sujeito que soubesse opinar, discutir, deliberar. Então, passa a ser necessário a formação de um bom orador, ou seja, quem saiba falar em público e saiba persuadir, que saiba convencer. E nesse contexto que entram no quadro os sofistas. Os sofistas, eles são os primeiros filósofos do período socrático. Eles teciam críticas aos filósofos pré-socráticos, também conhecidos como os cosmologistas. Diziam que a forma deles pensar estava repleta de erros e contradições e que a forma de pensamento deles não trazia muitas contribuições para uma vida na polis, que era um modelo de vida diferente do período em que o pensamento dos pré-socráticos foi construído. Os sofistas eles eram conhecidos por serem mestres de oratória ou retórica, que era um elemento tido como muito importante na formação desse cidadão que passava a viver na democracia. E eles afirmavam que era possível ensinar todos os jovens essa arte da oratória e da retórica para que fossem, dessa forma, bons cidadãos.
Indo em contraposição ao pensamento dos sofistas, a gente tem Sócrates. O Sócrates, ele concorda em parte com esses sofistas, quanto às críticas aos cosmologistas, mas ele foi uma pessoa que se rebelou contra os sofistas. Porque para o Sócrates, os sofistas eles não eram verdadeiros filósofos, pois eles não tinham nem amor nem respeito à sabedoria, porque eles defendiam qualquer ideia, desde que fosse vantajoso financeiramente. E isso não era filosofia para o Sócrates. Dessa forma, o Sócrates ele defendia que os sofistas eles corrompiam o espírito dos jovens, porque faziam que muitas vezes o erro e a mentira, utilizando as técnicas de oratória, valessem tanto quanto a verdade. E para o Sócrates que tinha que prevalecer a verdade, tá? O Sócrates, ele defendia que antes de conhecer a natureza e tentar persuadir aos outros, é preciso conhecer a si mesmo. É uma famosa frase do Sócrates, o conhece-te a si mesmo. Para ele, o autoconhecimento é uma condição para os pensamentos verdadeiros. E o Sócrates, ao vagar pelas ruas, ele fazia uma série de perguntas às pessoas sobre ideias e valores que as pessoas julgavam conhecer e elas acreditavam. E à medida que o Sócrates fazia essas indagações, as pessoas percebiam que eles nunca tinham pensado sobre aquele prisma ou eles não sabiam o que responder. E sempre tentavam perguntar ao Sócrates qual que era a resposta correta para aquele questionamento que ele estava pondo. E Sócrates respondia que só sei que nada sei. Primeiro, um ponto importante para a construção da sabedoria do homem é o homem saber que ele não sabe de tudo, que só sei que nada sei. E a consciência própria da ignorância, da nossa ignorância, da gente não saber tudo, não dominar tudo, para o Sócrates é o começo da filosofia. O Sócrates, ele procurava uma definição de coisa, uma ideia de valor. Ele queria um conceito seria algo que permanecesse ao longo do tempo, não a opinião. A opinião é algo fluido, algo valorativo. E o Sócrates queria um tipo de conhecimento que fosse mais puro do que o conceito, tá? O Sócrates, por essa forma de trabalhar, por ele instigar esse pensamento crítico, ele se tornou perigo. Ele foi acusado de desrespeitar os deuses e de corromper da juventude. Ele foi levado perante a Assembleia e ele não se defendeu, porque ele acreditava que ao ele se defender das acusações que lhe estavam sendo feitas, ele estaria aceitando algo que ele não acreditava que ele tinha feito e que ele preferia morrer a não poder mais filosofar. Ele foi obrigado a tomar o veneno, que é a cicuta, e tudo que a gente sabe de Sócrates não é necessariamente uma obra, ele nunca escreveu. São relatos dos seus discípulos, dentre eles o Platão. O período socrático, ele traz várias contribuições, porque ele se volta às questões humanas no plano das ações, ideias, crenças e valores. Tenha confiança no pensamento de que o homem é um ser racional, propõe procedimentos que garantam conhecer a verdade, coloca uma separação nítida entre opinião e conceito e busca a formulação desse conceito, e definem que a opinião, as percepções e as imagens sensoriais são falsas, mentirosas, mutáveis e contraditórias. E a gente tem que tentar buscar superar esse quadro. Pós-Sócrates, nós temos Platão. O Platão é muito conhecido pelo mito da caverna de Platão. Eu estou colocando, para essa videoaula não se estender muito, eu estou colocando para vocês um vídeo em anexo que tem sobre o mito da caverna. Dê uma olhadinha nesse vídeo, vejam se vocês vão entender e ver como que é interessante a analogia que Platão faz da relação entre homens que viviam reclusos na caverna com a sociedade e até mesmo trazer formas de pensar em como isso ainda se faz presente nos dias atuais. Nós temos no período sistemático a presença do Aristóteles, que é um discípulo do Platão. O Aristóteles ele queria organizar uma enciclopédia de todo o saber que foi produzido e acumulado pelos gregos em todos os ramos do pensamento e da prática, sendo a filosofia a totalidade desses saberes. A filosofia para o Aristóteles ela não era um saber específico, mas era uma forma que propiciava conhecer todas as coisas, que deveria de ter um procedimento diferente para cada campo do conhecimento, e ele tenta estabelecer diferença entre conhecimentos e fixar diferentes campos do saber, por exemplo, ciências matemáticas, ciências da natureza. E para o Aristóteles, cada saber tem um campo próprio, tem um objeto específico e existem procedimentos para a aquisição desse objeto e exposição
bem como formas de demonstração e de prova relativas a essa área, tá? Por exemplo, de campo, a gente tem o campo, essa forma do pensamento do Aristóteles impacta muito a nossa divisão que a gente tem hoje dos saberes, por exemplo. Dentro das ciências da natureza, a gente tem a biologia. Dentro das ciências humanas, a gente tem a psicologia. São áreas de saberes diferentes, elas podem até ter o mesmo objeto de estudo, mas a forma de olhar, de tentar entender esse objeto é diferente, ela não é igual. O Aristóteles acreditava que a filosofia era a totalidade dos saberes, como eu já disse para vocês. Ele tenta organizar uma escala de conhecimentos dos mais simples para os mais complexos, colocando cada campo com um objetivo específico. E para ele, o estudo das formas gerais de pensamento, sem se preocupar com o conteúdo, seria a lógica, e a lógica seria um instrumento para a compreensão das ciências. O último período que a gente tem na Grécia é o período helenístico, que é quando o território grego já está sobre o Império Romano. Nesse período, a filosofia ela tenta entender a realidade como um todo, articulando as coisas da natureza, dos seres humanos e uma relação com a divindade. A gente tem uma influência do pensamento da igreja nesse período. Os filósofos no período helenístico eles não podem se ocupar da política. Se no período anterior a filosofia é convidada a ajudar a formar um cidadão, agora não, porque política é algo que cabe ao imperador, a questão da democracia cai. E nesse período também a gente tem um contato com a filosofia oriental. E isso vai impactar, porque vai trazer para a filosofia alguns aspectos místicos e religiosos sobre o pensamento e a ação que vão contribuir, como exemplo, o epicurismo, formas que vão impactando na filosofia. Então, gente, na aula de hoje eu queria apresentar para vocês de forma bem sucinta um pouquinho do que foi a filosofia na Grécia, a forma como a escola vai modificar de acordo com o tipo de cidadão que essa sociedade queria pensar e falar um pouquinho ainda aqui brevemente de alguns filósofos importantes como o Sócrates e Aristóteles. Espero que essa aula tenha contribuído com vocês. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição. Até a próxima!